Economia da Suécia. Como o país conseguiu manter seu sucesso econômico nos últimos 150 anos? Uma sociedade que teve uma transformação da economia e da sociedade agrária para a industrial. Possui a economia marcada pela dependência econômica mundial, sendo altamente influenciada por economias estrangeiras. E mesmo assim é uma das nações mais ricas do mundo. Quais foram as mudanças estruturais que marcaram o crescimento econômico moderno do país? Vamos ver agora, depois da vinheta. R$10.000 a mais todos os meses na sua conta. Você gostaria de ter essa grana extra todos os meses? Bem, o empreendedor Alex Vargas possui mais de 40 projetos online e durante 4 anos inteiros ele se dedicou em desenvolver um método à prova de falhas, uma forma de ganhar dinheiro online de maneira prática e simples. Ele tem mudado a vida de muita gente. Se você quiser aprender a faturar uma grana pela internet todos os meses, é só clicar no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. Aproveita esse vídeo e já inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ficar por dentro dos conteúdos semanais desse canal. Eu estou planejando coisa nova para o canal e vem coisa grande por aí. Então já inscreva-se aqui e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo. Muito obrigado pela sua inscrição e bora pro vídeo. 2000 anos depois. A economia sueca alcançou seu nível pré-pandemia e está avançando com um crescimento projetado do PIB de 3,4% em 2022, de acordo com os dados da OCDE. O país possui uma queda no desemprego e aumento de empregos e de salários, mas nem sempre foi assim. Em meados do século XIX, o nível de renda médio do país, numa perspectiva europeia, era pobre. Na década de 1970, no entanto, o nível de renda sueco era mais de 3 vezes maior do que a média global e estava entre os mais altos da Europa. Nesse vídeo nós vamos ver a história econômica da Suécia e como ela conseguiu sair de uma economia pobre para um país com crescimento econômico em destaque nos dias de hoje. Vamos ver como esse país conseguiu ser tão rico e quais são as futuras projeções esperadas para sua economia. Durante a primeira metade do século XIX, o setor agrícola e a sociedade rural dominaram a economia sueca. Cerca de 90% da população vivia no campo, fazendo com que a maior parte das atividades do país fossem realizadas em áreas rurais. O crescimento da economia foi marcadamente lento nessa época, porém ocorreram várias mudanças estruturais e institucionais que prepararam o caminho para a modernização futura. O mais importante foi a transformação da agricultura. O mercado interno de alimentos ampliou, o aumento da população em combinação com a diminuição temporária das importações estimulou o cercamento e a recuperação de terras, o que gerou maior orientação para o mercado. Nas décadas em torno de meados do século XIX, surgiram novas forças dinâmicas que impulsionaram o crescimento econômico. O comércio exterior expandiu-se com dificuldade nas décadas de 1850 e 1860. Com novos setores exportadores, os investimentos industriais aumentaram. Além disso, as ferrovias tornaram-se o componente mais proeminente de uma nova infraestrutura. As décadas em torno da virada do século XX significaram uma profunda mudança estrutural na composição da expansão industrial sueca, que foi crucial para o crescimento de longo prazo. Várias indústrias inovadoras foram fundadas neste período, todas relacionadas ao aumento da demanda por mecanização e habilidade de engenharia. Aproximadamente no mesmo período, em 1850 e 1910, a economia sueca recebeu uma enorme quantidade de capital, principalmente da Alemanha e da França, enquanto entregava uma quantidade igualmente grande de mão de obra, principalmente para os Estados Unidos. E se estiver interessado em saber mais sobre a história econômica da França, é só clicar nesse card aqui em cima. Você aprende rápido, hein? Durante os períodos de 1910 e 1950, o país teve um crescimento econômico bastante acelerado. Em geral, os outros países da Europa estavam cheios de problemas, fazendo com que a atividade econômica da Suécia ganhasse destaque no campo global. Essa aceleração da economia teve sua base em 3 pilares. Em primeiro lugar, a estrutura criada no final do século XIX era bastante viável,
com considerável potencial de crescimento a longo prazo. Consistia em novas indústrias e novas infraestruturas que envolviam indústrias e capitais financeiros, bem como o apoio do setor público. Também envolveu algumas indústrias atendendo a uma demanda relativamente forte em tempos de guerra, bem como no período entre guerras, tanto no mercado interno quanto no exterior. Em segundo lugar, a Primeira Guerra Mundial significou um imenso bônus financeiro para o mercado sueco. Um enorme excedente de exportação a preços inflacionados durante a guerra levou à domesticação da dívida nacional sueca. Isso, por sua vez, capitalizou ainda mais o mercado financeiro sueco, reduzindo as taxas de juros e melhorando a atividade inovadora sequencial na indústria. Terceiro e último pilar foi o desenvolvimento demográfico que favoreceu a economia sueca neste período. A participação da faixa etária economicamente ativa de 15 a 64 anos cresceu substancialmente. E claro, a idade de ouro da União Europeia entre os anos de 1950 e 1975 também atingiu a economia sueca. Embora a aceleração sueca a partir da década de 1950 tenha sido menos pronunciada do que no resto da Europa Ocidental, a consolidação do modelo sueco nessa época foi um grande avanço para a nação. O modelo consistia em dois pilares: uma maior responsabilidade pública pela seguridade social e pela criação e preservação do capital humano, o que levou a um rápido aumento da oferta de serviços públicos. E o outro componente era a regulação dos mercados de trabalho e de capital, que foi construído para sustentar o crescimento da sociedade industrial e aumentar a igualdade em combinação com o programa previdenciário e tributário. Esse projeto fez com que setores de exportação crescessem e empresas fundadas no final do século XIX e no período entre guerras tornaram-se multinacionais de sucesso. A expansão do setor exportador foi a principal força por trás das altas taxas de crescimento e dos aumentos de produtividade. Mas como nem tudo são flores, durante a década de 80 vários setores entraram em crise. A nova competição global, a mudança do comportamento do consumidor e a profunda renovação inovadora fizeram desmoronar alguns dos pilares industriais do modelo sueco. Ao mesmo tempo, as desvantagens do modelo antigo tornaram-se mais aparentes. Colocou obstáculos à flexibilidade e às iniciativas empresariais e reduziu os incentivos individuais à mobilidade. Que beleza! Ficou, uma bosta! Assim, embora o modelo sueco tenha fomentado a racionalização das indústrias existentes bem adaptadas ao período pós-guerra, não apoiou uma transformação mais profunda da economia. Dessa forma, alguns dos componentes constituintes do modelo sueco foram enfraquecidos ou eliminados para o melhor desenvolvimento da economia. A expansão dos serviços do setor público terminou e o sistema tributário foi reformado com a redução das taxas. Assim, a política econômica sueca e o sistema de bem-estar social tornaram-se mais adaptados ao nível europeu, o que facilitou a candidatura sueca de adesão e entrada definitiva na União Europeia em 1995. Desde a crise da década de 1990, sucessivos governos suecos conseguiram manter o controle sobre os gastos públicos e continuaram a fazê-lo mesmo após a crise financeira global de 2008. Isso foi possível porque a Suécia reinventou sua governança econômica com uma série de regulamentações. Primeiro, em 1996, foi introduzido um teto para os gastos públicos. Isso foi acompanhado pela adição da meta de superávit para o orçamento do governo, medidas que permanecem praticamente intactas. Essas reformas ajudaram a evitar o acúmulo de dívidas e garantir que a dívida nacional seja mantida sob controle. Além disso, o Conselho de Política Fiscal sueco foi estabelecido em 2007. Este comitê de especialistas audita as decisões políticas do governo em relação às finanças públicas e visa garantir que elas permaneçam consistentes com as metas de crescimento, emprego e sustentabilidade financeira de longo prazo. De acordo com o Banco Mundial, uma característica fundamental da economia sueca é a sua abertura e abordagem liberal ao comércio e à realização de negócios. A Suécia tem sido tradicionalmente uma nação orientada para a exportação e normalmente mantém seu superávit comercial, ou seja, o valor dos bens e serviços que exporta é maior do que o valor das importações.
Conforme o Ministério das Finanças sueco, a economia sueca fez uma forte recuperação após a pandemia, e as perspectivas de crescimento são fundamentalmente estáveis. No entanto, espera-se que a invasão da Ucrânia pela Rússia afete o crescimento econômico tanto na Suécia quanto no resto do mundo. A previsão é de que o crescimento seja menor do que teria sido, enquanto a inflação deverá ser maior. No entanto, a economia sueca é resiliente graças às finanças públicas fortes e à situação do mercado de trabalho que vem melhorando a cada ano. Espera-se que o crédito líquido do governo geral seja superavitário em 2023 e se fortaleça ainda mais nos anos subsequentes. Muito obrigado pela sua inscrição e se tiver curtido já deixa o like aqui no vídeo. Assim eu vou saber que é melhor produzir mais conteúdo desse tipo. Aproveita e já manda esse vídeo para 3 pessoas que você conheça. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato, replay instantâneo. Só 3 pessoas, podem ser amigos, parentes, colegas, quem você quiser ajudar. Dá essa força para o canal e compartilhe o vídeo. Assim nossa comunidade vai crescer cada vez mais. Muito obrigado pelo seu apoio. Ele é o que me mantém motivado a estar presente com você toda semana. Eu vou deixar para você uma playlist das histórias econômicas de alguns países. É só clicar nesse card para saber mais sobre os sucessos e as crises de alguns países. E também vou deixar aqui um vídeo econômico onde eu te mostro como a China desbancou os Estados Unidos. É só clicar nesse vídeo aqui do card. Mais uma vez, muito obrigado pela sua inscrição e eu espero ter ajudado na sua jornada.